alunos, sejam bem-vindos ao nosso Caminhos da Educação. Eu sou Catarina, professora e sua apresentadora, e aqui nesse programa você vai ficar por dentro de tudo que está rolando na educação da nossa cidade. Confere com a gente. Nesse ritmo de férias, é muito importante que as crianças e os adolescentes continuem praticando exercícios físicos. Não é porque tá de férias que tem que ficar deitado no sofá ou na cama, mexendo no celular o dia inteiro. Por isso, nós trouxemos 3 atividades, brincadeiras lúdicas, para trabalhar com as crianças e adolescentes nessas férias. Vamos conferir? A primeira brincadeira se chama dança congelante. Ela funciona da seguinte forma: você vai soltar uma música e a criança ou adolescente vai dançar sem parar. Quando você parar a música, ele deve ficar totalmente imóvel, como uma estátua. E aí você pode fazer umas brincadeirinhas e se ele se mexer, ele vai ter que cumprir um grande desafio. Essa atividade é muito legal para fazer com várias crianças, junto aos primos, os amigos, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. A segunda brincadeira é um circuito dentro de casa. Você pode montar um circuito cheio de obstáculos. Coloque almofadas, fitas no chão, brinquedos, cadeiras e monte um circuito para essa criança. É muito legal de fazer com muita gente também. Eles podem pular, passar por debaixo das cadeiras, engatear. E eu tenho certeza que vai ser uma atividade muito engraçada e muito especial para eles. E a gente pode fazer até contando o tempo e fazendo uma competição para ver quem cumpre o circuito mais rápido. Imagina brincar disso com seus filhos em casa. Muito legal, né? E por último, temos a brincadeira Mímica em Movimento. Funciona assim: você vai escrever em papel ações ou animais que estimulem a criatividade da sua criança ou do seu adolescente. Por exemplo, pular como um sapo, voar como um avião, correr como um cavalo. Isso vai estimular a criatividade dele e vai fazer com que ele ainda movimente o corpo, fazendo parte dessa brincadeira. Que legal, né? Todas essas atividades contribuem para que as crianças mantenham o corpo em movimento enquanto exercitam a imaginação. E essas foram as nossas dicas de hoje. E para mantermos o ritmo de atividade física aqui no nosso programa, nós convidamos uma professora e educadora física, Manuela Andrade. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz. Boa tarde, eu agradeço pelo convite, né? Eu acredito que aqui é um espaço de voz para os trabalhadores da educação. Meu nome é Manuela Andrade, sou mãe de 3 filhos, sou filha também, sou irmã, sou tia e sou professora da Rede Pública Municipal de Feira de Santana. Atuo na rede já por volta de 7 anos, mas já sou professora há mais de 15. Eu sou graduada em Educação Física pela UFES, sou especialista em Psicomotricidade, Educação e Aprendizagem pela Universidade do Oeste Paulista e sou mestra profissional em Educação Física pela UESB, aqui da Bahia. Um grande currículo bem extenso, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a importância da atividade física durante a infância. Bom, na verdade, o meu foco é para os anos finais. Eu sou professora dos anos finais. Já pego ali aqueles estudantes que estão já na fase de transição, né, na pré-adolescência, né? Já está entrando na adolescência e meu foco é com eles, na verdade. Eu não trabalho com crianças e o meu foco, enquanto professora de educação física, está mais voltado realmente não só para a questão da atividade física, mas trazer esses conteúdos, né, esses conhecimentos que foram historicamente acumulados acerca das práticas corporais para trazer uma visão de educação mais crítica, né, consciente e conectada com a realidade desses alunos. E hoje a gente tem uma conversa muito grande sobre saúde mental. E a gente sabe que a atividade física, ela anda lado a lado ali com a saúde mental. Como é que essa atividade física ajuda esse aluno na saúde mental também? Bom, durante as aulas, eu trabalho com as atividades físicas referente às práticas corporais, que são os conteúdos que abarcam os elementos da cultura corporal trabalhados dentro do componente curricular Educação Física. Então, eles vão vivenciar essas atividades físicas, mas de forma contextualizada. E isso acaba influenciando, logicamente, na formação integral do estudante, não só na parte cognitiva, né, de aprendizado, de conteúdos, mas também afeta a parte motora. Com certeza. E
Educação física é a disciplina queridinha dos alunos. Todo mundo sabe disso, que a professora de educação física é o professor queridinho da escola. E eu acredito que muito disso é porque ajuda muito também na sociabilidade do aluno, né? Eles fazem muitas amizades nas aulas de educação física. Como que isso funciona? Conta um pouquinho pra gente. Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Claro. A educação física, para mim, é uma disciplina muito rica. Porque sai daquele espaço de sala de aula ali, na metodologia da nuca, né? Todo mundo fica ali, paradinho, um atrás do outro. E no momento que a gente vai para as vivências dessas práticas corporais que a gente falei, que vai embarcar aí o jogo, a luta, a dança, os esportes, né? Esses estudantes conseguem trazer um outro lado que quando eles estão sentadinhos ali, eles não mostram. E a gente consegue identificar outros aspectos, né? Às vezes aquele menino que é muito quietinho na sala, ele consegue se expressar durante as vivências na área, na quadra, por assim dizer. E geralmente os alunos que são os mais bagunceiros são os que são os melhores nas aulas de educação física. Quando a gente está na parte da teoria, do conhecimento, ainda, né, a gente tenta dar aquela puxada assim, porque quando eles querem participar da prática, eles querem fazer, eles querem mostrar que eles sabem, sobretudo quando a gente está trabalhando com esporte, né, com futebol. E eles são peritos. Eles são peritos. Aí eles ficam, posso lhe ajudar? Quer carregar a mochila de material, quer participar, quer mostrar que sabe. Mas assim, por um outro, isso é muito bom. Porque eles tentam evidenciar aquilo que eles sabem de melhor. Sim. Mas, por outro lado, a gente também tenta conscientizar que não é só isso. Eles precisam trabalhar essa parte do teórico, dos conhecimentos, dos saberes escolares que são inerentes a esse componente curricular. E não é só ficar lá brincando, jogar. A educação física que eu defendo não é a metodologia da bola, não é o baba e baleado. Baba e baleado. Os conhecimentos que a gente tem acerca da educação física escolar, que a gente trabalha nos anos finais, eles são muito mais do que isso. Com certeza. E você falou que as meninas são mais engajadas na dança. É dança, quando a gente trabalha dança, ginástica, aí pronto, elas querem... Até quando a gente desconstrói essa ideia de que o esporte é para menino, né? O futebol é para menino, e elas vão participar. A gente passa desde aquele momento de instrumentalização teórica ali na sala, de problematização. Eles entendem a historicidade daquele conteúdo, eles perguntam, as partes do que eles sabem, até eles terem aquele movimento de catarse, né? De transformar aquele conhecimento em algo novo, porque eles partiram do que eles sabiam e chegaram num outro ponto. Parte de uma prática inicial e chegam na prática final, por meio da teoria, né, da mediação do professor. Com certeza. A gente recebeu aqui o Wilker, e ele também é um educador físico, e ele estava falando sobre essa questão das meninas participarem da educação física, e como hoje em dia isso tem crescido mais. Mas eu queria ouvir de você, porque você é uma professora de educação física, mulher, então como é que tem sido essa participação das mulheres, das meninas nessa disciplina? Eu vou falar por mim. Quando eu era criança, já faz um tempinho, na escola eu era bem excluída da educação física. Aquela menininha CDF, gordinha, ninguém escolhia pra nada, era a última. Quando escolhia, sempre era a última. Ninguém diz. Ninguém diz. Mas o meu caminho para a educação física teve várias nuances. Até eu chegar... Na verdade, minha primeira opção não foi a educação física. Eu fazia biomedicina e larguei, abandonei. Lado oposto, né? É saúde também, mas... E aí, a minha pauta é trazer uma educação física inclusiva. Não só com relação às questões de gênero, mas também em outros aspectos. Por exemplo, na escola que eu ensino, lá nós temos muitos estudantes atípicos. E uma coisa que me deixa muito aflita é quando eu vejo aulas, né, de outras pessoas que não têm essa inclusão. Às vezes um menino é cadeirante e ele fica ali só olhando ou fazendo uma atividade impressa porque ele não pode, até porque não pode. Então eu busco trazer essa inclusão para a menina, para o gordinho ou para a gordinha, para o PCD, da melhor maneira possível, para que todos possam ter acesso a esses conhecimentos que são tão importantes para o desenvolvimento, para a formação mais completa, mais omnilateral desses estudantes. Agora eu fiquei muito curiosa que você falou que você estava estudando biomedicina. Conta pra gente como foi essa história, como é que você foi parar na educação física?
Eu morava em Salvador, fazia biomedicina lá, já estava estagiando até na Fiocruz na época, fazia tradução de artigos, chegavam novinhos da Nature, da Science, só que por uma questão pessoal, né, aí eu acabei largando tudo lá. E na época, quando eu estava nessa transição vindo para a feira, minhas irmãs, vai ter vestibular na UFES, tempo que era vestibular, no tempo que o cartão chegava de convocação ainda pelo correio. Eu falei, me escreve qualquer coisa aí, menos medicina ou odonto. Aí tá bom, botaram a educação física, eu nem sabia. Tava meio bagunçada das ideias na época por causa do que estava acontecendo. E aí quando chegou pelo correio, que eu vi educação física, olha o preconceito, né? Só que quando eu entrei na educação física, né, o que marcou mesmo porque eu poderia ter seguido um outro caminho. Eu continuei nessa linha de laboratório, de pesquisa, os meus estudos dentro da própria universidade eram nesse sentido, minha monografia foi nesse sentido, mas quando eu comecei os estágios, que eu pisei na escola, foi paixão à primeira vista. Aí eu falei, é isso aqui que eu quero. E quem diria, né? Você que não teve muito essa vivência. Porque a maioria dos professores teve muito forte essa vivência na escola e você não. Então isso prova também que a educação física pode ser inclusiva, sim. Com certeza, ela é inclusiva. E eu me incluo nisso porque quando eu vejo uma aluna trabalhando com aspectos ali do futebol, ela entendendo, quando a gente está ali explicando a eles, a menina fala, impedimento é isso, no futebol, né? Ou eu trato qualquer outro conteúdo que seja, ou eu vejo elas ali aprendendo a fazer um passe, dar um chute, e começam a jogar, ou seja, eu tô falando sempre do futebol porque é o mais clássico, né? Mas a gente tem um conteúdo muito vasto. E como é que você articula essa inclusão? Porque é um desafio, né? Fazer essa inclusão dentro das escolas. É um desafio, principalmente porque a gente não tem, muitas vezes, o preparo, né? Trazido de fora, a gente tem que buscar. Então, às vezes, eu vou fazer o estudo de caso daquele aluno. Eu tenho estudantes com paralisia cerebral, eu tenho estudantes cadeirantes, eu tenho autistas, eu tenho vários tipos de deficiências, vários tipos de estudantes atípicos, e ali eu tenho que tentar adaptar o máximo possível. Logicamente que eu não vou conseguir 100%. Ninguém é detentor do conhecimento absoluto, ninguém consegue tudo. Mas, pelo menos, o que eu posso fazer, eu tento. E só de ver aquele sorriso, quando o estudante está conseguindo participar, quando ele consegue, isso não tem preço. Não tem preço, com certeza. E você falou que você é mãe de 3 filhos. Quantos anos tem seus filhos? A mais velha já tem 24, é formada. Nossa, quem diz que essa pessoa com esse rostinho é mãe de uma mulher de 24 anos? Minha amor, que eu falo. Minha amor, e tenho meus 2 outros amores. Tem outro de 19, que é estudante de psicologia. E tem meu caçulinha, que não é pequenininho, tá maior do que eu, tem mais de 1,80 m. O caçulinha. Tem 12 anos grande. E também estudante da rede pública municipal de Feira de Santana, porque eu acredito nos professores da rede, né? Porque muitas vezes a gente tem professores muito mais qualificados do que em outra rede. Eu vejo mestres, eu vejo doutores e eu acredito na força, né, do ensino desses colegas. E como que a maternidade influenciou a sua maneira de ensinar? Me atravessa de maneira muito forte, porque por ser mãe, eu consigo ter esse olhar sensível quando eu vejo. Eu não estou vendo ali só um estudante. Eu sei que tem uma história, tem uma vida ali por trás. Quando esse menino chega triste na escola, eu vou logo, o que é que você tem? Ali de um jeitinho, né? Comeu hoje? Você já se alimentou? Então a gente tem que ter esse olhar sensível, porque às vezes ele é um menino que é bem participativo nas vivências, mas ele está diferente, a gente já sente logo. E eu acredito que esse olhar materno que a gente tem, logicamente que a gente não vai ser mãe dos alunos, mas isso perpassa por mim. Gera uma sensibilidade. Justamente. Com certeza. Em todos esses anos, você tem quantos anos de docência que você falou? Mais de 15. Mais de 15 anos de docência. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Olha, os maiores desafios, eles têm a ver muito com as questões objetivas de trabalho. Não só na rede pública,
mas já fui professora da rede privada também, e muitas vezes a gente não encontra o apoio necessário. Na rede privada, a educação física é sinônimo de recreação. Muitas vezes. É aquela aula ali que o menino vai para extravasar, para brincar, é muito esportivista. Sim. A gente não tem nem muita abertura para trabalhar esses outros aspectos que eu te falei, com relação aos conhecimentos dessas práticas corporais. Na rede pública, por outro lado, ela é uma disciplina de grande importância, é reconhecida, ela tem o mesmo peso como a matemática, a história, a geografia, o português, porque se não tivesse importância, não estaria na grade curricular, não seria um componente curricular como as outras, né? Mas aí, com relação às dificuldades, é justamente isso. A depender do público, eu sou professora tanto no turno matutino quanto no vespertino. No turno matutino, a gente consegue perceber que os alunos são mais engajados, né? Eles são mais participativos. Já no vespertino, como a gente tem uma maior distorção idade série, a gente tem muitos alunos, né, que já estão ali, não estão muito afim, a evasão é grande também. Sim. A gente tem esse problema, né, da evasão, da falta de interesse. A gente tem também questões que são objetivas no sentido de recursos, às vezes não chega material suficiente na escola, porque é um material de uso cotidiano. Então, desgasta. É bola, tem que às repor vezes sempre, tem que repor sempre, nem sempre chega. E aí, às vezes, como é que a gente faz? A gente vai pro lado da criatividade, que não era para ser assim, né? Até porque a educação física é uma disciplina que precisa desse material de apoio, com certeza. E geralmente o que chega é mais pro lado do esporte, voltado pro esporte. Sim. Por exemplo, eu trabalho com ginástica, com dança, com luta. Eu preciso de um tatame para o menino fazer alguns fundamentos ali de lutas, para aprender a controlar, defender, atacar, dentro dos mais variados tipos de lutas que a gente tem, né? Que a gente vai variando a depender da série. Eu trabalho com lutas indígenas, com lutas brasileiras, com lutas asiáticas, com artes marciais. E a gente, às vezes, se pega com a dificuldade de não poder ir além, porque se a gente também for tirar do bolso, né? Como é que fica? Fica difícil a situação. Com ginástica, por exemplo, eu trabalho com ginástica rítmica. Eu trabalho com ginástica acrobática. A gente tem que fazer o material. A gente tem que preparar fazer a fita, as fitas, as massas, entendeu? O arco, a gente tem que usar aquele bombolê que tem na escola. Que não é o ideal para ginástica. Não tem o peso correto, o diâmetro correto também. E aí a gente vai seguindo. O importante é que eles tenham acesso a essas vivências, a esses conteúdos, para que eles ampliem o acervo deles, né, com relação a esses saberes escolares, que são inerentes à educação física. Com certeza. E você falou sobre essas práticas corporais. Eu fiquei muito curiosa, porque realmente até os outros profissionais da educação tem uma visão muito esportivista da educação física. Então eu queria que você contasse pra gente sobre outras práticas corporais, sobre como são essas vivências e quais são esses outros conteúdos que você trabalha também na educação física. Eu vou ter que teorizar um pouquinho aqui para à vontade, aqui é seu lugar para isso. Para fundamentar. Nós queremos ouvir você. Bom, a educação física, ela veio passando por mudanças desde do início da década de 80, onde houve uma abertura política muito grande no cenário brasileiro. E esse modelo esportivista, tecnicista, ele começou a ser rompido. Várias abordagens pedagógicas começaram a surgir, inclusive uma delas é uma abordagem que eu trabalho, que é a abordagem crítico-superadora da educação física, e ela vai se ancorar em algumas teorias pedagógicas, sobretudo na pedagogia histórico-crítica, né, que ela vai se fundamentar no materialismo histórico-dialético, na psicologia histórico-cultural. Então, é muito conhecimento para a gente chegar até esses conhecimentos específicos da educação física. Com relação à abordagem que eu trabalho, ela vai ter como objeto de estudo a cultura corporal. A cultura corporal, ela trabalha com 6 grandes conteúdos atualmente. Já foi menos. Você vê como o conhecimento ele vai, né, se ampliando. Então, a gente trabalha hoje com os jogos e brincadeiras, com os esportes, com as lutas, danças, ginásticas e as práticas corporais de aventura.
Inclusive, a minha pesquisa de mestrado, ela foi com relação a esses objetos de conhecimento e os objetivos de aprendizagem, as intencionalidades que os professores de educação física daqui da rede pública de Feira de Santana, eles trabalham nas suas práticas pedagógicas. E aí eu descobri uma série de coisinhas assim, inclusive algumas lacunas nesse sentido. Quer falar um pouquinho sobre essas lacunas? Por exemplo, eu descobri... É muita coisa, mas eu vou resumir o máximo possível. Por exemplo, a gente ainda tem uma visão um tanto quanto esportiva. Eu falo a gente enquanto rede, professores de educação física da rede. Mas a gente acaba tendo uma visão um pouco ainda esportivista, porque se dá ênfase aos esportes. A gente, dentro da educação física, a gente chama do quarteto fantástico. Que é o futebol, o vôlei, o handebol e o basquete. Daí, mas não é só isso. O enfoque é esse, né? A gente vê um grande percentual de professores que trabalham com esses conteúdos, mas também tem muitos que trabalham com a ginástica, que aparece um pouco menos, com os jogos e brincadeiras, que são mais abordados geralmente no 6º ano, justamente porque eles ainda estão naquela fase do lúdico, né? Tá nessa transição ainda, sem muito saber ali. Eu não sou criança, mas ainda não sou adolescente. A gente tem as lutas, as ginásticas e as práticas corporais de aventura, que foi justamente a lacuna que eu encontrei. Foram nas práticas corporais de aventura. Para entender rapidamente, as práticas corporais de aventura é o que a gente chamava antigamente de esportes radicais. Sim. E aí... Seria o skate? Isso. Skate, parkour, corrida de orientação, slackline. E aí, acredito eu, porque como a minha pesquisa ela foi mais de levantamento, né, e análise crítica em cima desses conteúdos, não foi lá na escola concreta, não tive lá olhando a prática do professor, porque muitas vezes o que está no papel nem sempre condiz com o que acontece na realidade, né? Você é professora, você sabe disso. E aí, a lacuna foi justamente essa. Acredito que por ser o elemento da cultura corporal que é o mais recente de todos, ainda não existe essa apropriação ainda com relação a esse conhecimento. Eu busco trabalhar com todos. A gente faz uma separação, não é nada engessado, porque a educação física ela tem essa liberdade do professor ter autonomia para poder direcionar qual conteúdo o estudante vai ter naquela série, por isso que se faz um planejamento no início do ano, né? Que o ideal, na verdade, é você planejar, depois você tem um contato com sua turma, porque você vai ver o perfil da turma, das turmas, e aí você vai direcionando aqueles conhecimentos. E por que você acha que tem essa lacuna tão grande nos esportes de aventura? Eu acredito, justamente por isso, eu acredito que é por conta de ser o elemento mais jovem, né, por assim dizer, e ainda não há essa apropriação de conhecimento. E é um saber muito importante justamente para a gente fazer essa articulação com esses conteúdos que estão acontecendo hoje na atualidade, como as mudanças climáticas. Porque muitos dessas práticas corporais de aventura, a gente tem as urbanas e tem as na natureza. As na natureza a gente pode pegar e fazer essa conexão com o que está acontecendo, né, no momento atual. E a gente recebeu aqui uma convidada do Calangos do Sertão, que é o clube de corrida de orientação, que ela articula também essa questão de trazer isso para as escolas. E ela falou muito sobre essa questão de que a corrida de orientação também é uma prática que envolve essa interdisciplinaridade, justamente o que você falou agora. Justamente. É uma ótima oportunidade da gente fazer, não só as práticas corporais de aventura, mas todos os elementos da cultura corporal, eles têm temas que os atravessam e podem ser discutidos. E isso passa para aquele momento da teorização, da problematização, da instrumentalização para esses estudantes com relação a esses conteúdos. Quando eu falo de futebol, a gente vai falar das questões de gênero, por que as mulheres passaram tanto tempo sem poder jogar futebol, por que o futebol se tornou esse esporte que movimenta, que é um negócio de milhões, né? De bilhões, que movimenta muito o mercado. Por que ainda existe o racismo no futebol? Com certeza. E aí são tantas questões que perpassam por esses conteúdos que, se a gente não souber dosar e sequenciar, também a gente extrapola a discussão. Então a gente tem que pegar o suprassumo, aquilo que a gente percebe que é importante naquele momento, tratar com aqueles estudantes. Porque eu foco muito na questão da gente fazer essa conexão com a realidade deles.
eu sempre parto daquilo que eles sabem. E aí a gente vai ampliando o conhecimento. Com certeza. E conta pra gente alguma experiência, alguma vivência que você teve nesses 15 anos de docência, alguma história marcante pra você, pra gente finalizar o nosso programa. Eu tive, quando eu comecei minha carreira, eu era ainda estagiária, ali com o brilho no olhar, já amando a educação física, como eu amo até hoje. Não sei se você percebeu, eu sou muito empolgada, acabo falando rápido demais até. Tentei me segurar falando. Mas eu tive uma aluna na escola pública, era do estado na época, que eu era estagiária, que ela ficava muito perto de mim, o tempo todo. Era escola de tempo integral. E eu almoçava na escola, estagiária, não tinha dinheiro, estava começando. Almoçava lá, aproveitava, e ela ficava muito conversando comigo. E ela já fazia karatê na época. E essa aluna, hoje, ela é formada em educação física, e ela é karateca, ela ganhou vários prêmios aí. E ela me disse certa feita que foi por causa de mim. Nossa, imagina isso para um professor, não tem preço, né? É muito, muito forte isso. Essa influência que o professor exerce, né? E o professor de educação física exerce tanto profissionalmente na vida de outras pessoas, como também socialmente, né? Sim. Desenvolve socialmente os alunos. É muito importante. Então, eu queria agradecer você pela sua participação. Muito obrigada. Foi um prazer receber você aqui no nosso programa hoje. Se quiser deixar um recado pro pessoal de casa. Eu que agradeço a participação, reitero a minha fala inicial, que aqui é um espaço, né, muito importante para que os trabalhadores da educação venham trazer, né, suas experiências. É um tempo curto, a gente, às vezes, eu falo rápido demais, inclusive, mas é um espaço que está bem direcionado, eu te parabenizo, inclusive, por isso. E eu queria deixar a minha mensagem, principalmente para os colegas, é que não desistam, né? A educação, muitas vezes, ela é tomada como uma disciplina periférica, né? Que de pouca importância, mas aqueles que sabem do real valor dessa disciplina na formação dos estudantes continuam com vontade e com prazer no que fazem. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço.